foi proposto aqui conversarmos sobre a temática Deus restaura a sua família. Eu estava me recordando da história de uma família no Rio de Janeiro, e esse casal tinha 4 filhos e trabalhou muito naquela cidade, prosperou naquela cidade. Deus chamou aquele casal para ir para Catanduva, no interior de São Paulo, e para fazer parte de uma rede que estava em expansão e crescendo naquele lugar, com mercado em Catanduva, Rio Preto, Ribeirão Preto, Marília. E ele chegou naquela pequena cidade junto com seus 4 filhos e para organizar uma loja, e ele conseguiu organizar aquela loja em Catanduva, trouxe um bom rendimento, multiplicou ali o recurso daquela loja, e o diretor geral daquela rede chamou e disse: você fez um bom trabalho e eu quero te fazer uma proposta. Eu quero convidar você para ir para Ribeirão Preto, e eu preciso de você para poder trabalhar naquele lugar e fazer o mesmo trabalho que você fez em Catanduva. Este homem saiu com seus 4 filhos, foi para Ribeirão Preto, e ele conseguiu fazer o mesmo trabalho. Em 2 anos e meio ele conseguiu multiplicar o recurso daquele supermercado. Aquele diretor achou muito bom para a rede e fez mais um desafio e mais um convite de levar ele para Marília. E em Marília, ele também, com muito trabalho, com muito esforço, trabalhava muito, ele conseguiu fazer a mesma coisa. Um homem de fé, arrojado, e com 3 anos ele conseguiu multiplicar o rendimento também daquele supermercado. Aquele diretor achou aquele negócio um bom negócio e fez novamente um convite, quase que uma intimação, para ele poder ir para Araçatuba. E ele disse: olha, eu tenho trabalhado intensamente por esta empresa, porém eu já fiz tantas mudanças, tenho prejudicado a educação dos meus filhos, os meus filhos estão tendo algumas dificuldades, pergunta sobre os amigos, sobre relacionamento, infelizmente eu não vou poder te ajudar nesse negócio. Ele falou: não, mas eu já fiz todo o trâmite, eu já fiz tudo que tem que fazer, vou te dar uma casa melhor, vou te dar um salário melhor, eu preciso que você faça o mesmo trabalho. Ele disse assim: aqui está a chave da sua empresa, eu não estou disposto a fazer isso, não consigo fazer isso novamente. E aquele homem se desentendeu com aquele diretor geral e logo em seguida não conseguiu mais um bom relacionamento. Ele perdeu o rendimento daquela empresa e os meses se passaram e apertou muito a vida financeira. Ele reuniu os 4 filhos numa sala. Naquela casa tinha uma sala que ele chamava sala de oração. Naquela sala de oração tinha um violão, naquela sala de oração tinha um piano, e ele costumava trazer as pessoas da igreja para se reunir naquele lugar. E interessante que aquela família orava nos tempos difíceis naquele lugar. Ele disse: olha, é necessário sair dessa casa e ir para uma casa menor, precisamos também vender o nosso carro. E assim foi feito. O tempo passou, a crise bateu, não conseguiu trabalho naquele lugar, naquela cidade, não conhecia muitas pessoas, trabalhava muito, e aquela família foi perdendo tudo que tinha: carro, aquele piano que ele amava, um músico, ele teve que vender, e ele passou por uma grande dificuldade. Mas um dia ele foi trabalhar de ajudante de pintor, e esse pintor conhecia um grande empresário em Campinas, e apresentou ele
para esse homem. E esse homem chamou ele para fazer uma consultoria de 3 meses. E esse homem está nessa empresa há 15 anos. E ele foi restituído, restaurado, curado para o louvor da glória de Deus. Com muita oração, se instalou aqui no Tocantins, representando uma das maiores redes de ótica. E eu sou filho, testemunha deste homem, para a glória de Deus. Eu quero conversar com você nessa manhã, família Cibapa, uma família que cresce a cada dia, no estado e no Brasil, que Deus quer restaurar a sua família, Deus quer restaurar a sua casa, e é necessário você abrir o seu coração. Eu quero compartilhar um texto com você. Eu quero compartilhar o texto que está em Salmos capítulo 127, a partir do versículo 1. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será e levantar de madrugada e repousar à tarde, e comer o pão com dores, pois assim aos seus amados ele dá enquanto dorme. Há um outro texto que eu quero fazer uma conexão, que está em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1, que fala sobre a história de Abraão e de Sara. É um texto bem interessante. O texto diz assim no versículo 1 de Gênesis capítulo 21: e o Senhor visitou Sara, como tinha dito, fez o Senhor Sara como tinha prometido. Concebeu Sara, deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado, como Deus tinha falado. Eu quero fazer uma conexão aqui entre o Salmo 127 e a vida e a história de Abraão e Sara, porque foi uma família que foi curada, foi uma família que foi restaurada, foi uma família que foi impactada. Você percebe no percurso da vida problemas e dificuldades. Quando você vai para o capítulo 12, você vê o chamado de Abraão, e no chamado de Abraão há uma promessa, que ele seria pai de todas as nações. E é interessante o texto. Deus pede para ele ir para um lugar e que Deus iria abençoar. Quando você vai para o capítulo 15, há uma confirmação da promessa. Deus diz para Abraão: sai da sua tenda, olha para as estrelas, olha para o céu, você pode contar as estrelas. Olha para o mar, você pode contar os grãos de areia. Ele disse: não, Senhor. Novamente Deus confirma a promessa a Abraão. Mas quando chega no capítulo 16, Sara tenta acelerar a promessa. Sara toma uma escrava e dá ao seu esposo para se deitar, para gerar um filho, para que eles possam viver essa promessa. No capítulo 17 é o nascimento de Ismael. Quando você vai para o 18 e para o 20, conta a história de Ló, o seu sobrinho. E no capítulo 21 que lemos, tem o cumprimento da promessa. Mas esse espaço dura 25 anos de espera. Você está disposto a esperar no Senhor pela promessa? Deus quer restaurar a sua casa, a sua família, e você precisa dar um passo de fé aqui essa manhã, para a glória de Deus. Agora, mediante a um Deus que restaura a sua família, mediante a um Deus que cura a família, eu preciso fazer 2 perguntas para você aqui essa manhã. Como está a sua família? Como anda a sua família? Para onde você está dirigindo a sua família? A segunda pergunta que eu preciso fazer para você nesta manhã: como você pode contribuir na restauração da sua família?
Como eu posso contribuir na restauração da família? Perceba que Sara, ela se precipitou e quase ela estraga a promessa, quase ela estraga tudo. E é por isso que nessa manhã eu quero desafiar você a cooperar e a contribuir com Deus para o projeto que Ele tem lá na sua casa, para o projeto que Ele tem lá na sua família, para o projeto que Ele tem com a criação dos seus filhos, para o projeto que Ele tem na educação. Eu bem sei os planos que tem ao vosso respeito, diz o Senhor, e é planos de paz. Mas vocês precisam orar e me buscar de todo o coração. Com isso, eu quero compartilhar rapidamente com você, que o tempo ruge, 5 orientações muito importantes para a restauração da sua casa, para a restauração da sua família. Eu tenho 3 filhos lindos, e a minha oração, o meu clamor, é que eles possam crescer na casa do Senhor, como disse o salmista. Eu tenho a Emanuele com 11 anos, eu tenho a Letícia com 7 anos, eu tenho o Robert com 5 anos, e o desejo do meu coração é ver os meus filhos na casa do Senhor, na presença do Senhor, servindo e adorando ao Senhor. Por isso, a primeira orientação que é necessário para uma família restaurada é que você precisa entender o tempo, o processo e a atitude. Há momentos na sua vida que você precisa entender o tempo de Deus. Há momentos na sua vida que você precisa entender o processo de Deus. Há momentos na sua vida que você precisa tomar uma postura, ter uma atitude de fé, de garra. Olha como esse texto, ele é impressionante quando você pega o Salmo 127, porque ele fala que nós dependemos de um Deus poderoso, e ele diz: se não, o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Ele usa uma linguagem de construção, e para você ter uma família restaurada, você precisa construir alicerce. Ele usa uma outra figura de linguagem aqui, que é trabalho. É coisa de gente grande, família. É para quem tem compromisso, fé, responsabilidade. Ele usa uma outra linguagem no texto, que é uma linguagem de guerra. Você precisa guerrear pela sua família. Ele diz que os filhos são flecha na mão do guerreiro. Você precisa guerrear pelo seu casamento, querido. Deus está falando ao seu coração aqui essa manhã, que você precisa entrar em guerra, porque Deus deseja abençoar a sua casa, a sua família. Deus deseja abençoar os seus projetos, mas é necessário que você entenda o plano que Ele tem para o seu coração, para a sua vida, para a sua família e para o seu casamento. Então, a primeira orientação: você precisa compreender o tempo de Deus, você precisa compreender o processo que Ele está fazendo, você precisa compreender o tempo de tomar atitude. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: para tudo há uma ocasião e um propósito, para toda obra no céu. Quando você vai para o versículo 11 do mesmo capítulo, diz que Ele fez tudo no seu tempo apropriado. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Você se recorda que comentamos no capítulo 16 de Gênesis que Sara tenta adiantar essa promessa? E é assim quando você não está sintonizado com Deus. Você quer dar um jeitinho, você quer viver as promessas rapidamente, mas Deus tem um processo. Para você o tempo é um problema, para Deus não, o tempo é um recurso. O tempo é um instrumento nas mãos do Senhor para forjar o seu coração e forjar o seu caráter.
Para você o tempo é demorado, mas para Deus é um tratamento de restauração e cura na sua casa. Por isso, Sara tenta antecipar o processo que Deus tinha na vida de Abraão e de Sara. Mas ainda bem que Deus é um Deus poderoso, um Deus de misericórdia, e Ele nos ama, até aquilo que nos preceptamos para fazer, Ele faz com que dê certo. Então, o desafio aqui nesta manhã, é que você coloque o seu coração na presença do Senhor, para que você entenda o tempo, o processo e o momento de tomar atitude. A segunda orientação que eu preciso conversar com você para uma família restaurada, é que você precisa compreender que é necessário promover um ambiente de paz, de oração e de adoração. E aqui eu preciso dar uma palavra para as mulheres. Cadê as mulheres abençoadas aqui, amém? Vocês são guerreiras de oração. Vocês têm um chamado, um potencial que você não pode nem imaginar. E facilitou muito a minha vida aqui, acompanhando aqui os mensageiros, os pregadores, o profeta, com o doutor Ávila, no primeiro dia, fazendo a exposição do capítulo 5 de Efésios. Depois veio o pastor Márcio André, falando sobre o coração aquebrantado, que precisamos nos unir com Deus em família, precisamos trocar o nosso coração de pedra, por um coração de carne, que possa sentir a presença de Deus. E aqui, mulher, você tem um compromisso e uma responsabilidade de guerrear e de lutar pela sua casa. Deus deu esse compromisso, está no seu DNA, essa guerra e essa luta pela sua casa, pela sua família, pelo casamento, pela criação dos seus filhos. Deus colocou isso no seu DNA. Veja quantas mulheres foram abençoadas no ministério de Jesus, no Antigo Testamento. Quantas mulheres foram usadas por Deus? Quando entende o seu propósito e a sua missão. Quando nós estávamos lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos um irmão mais velho. E naquela década lá de 90, era difícil a criação dos filhos naquela cidade. Conhecida como cidade maravilhosa, né, meu pastor? E meu irmão amava um baile funk. Meu irmão saía e ele voltava na manhã seguinte, naquela cidade, com 15 e com 16 anos de idade. E eu estava indo quase para o mesmo rumo, se Deus não tivesse misericórdia de mim. Mas inúmeras vezes eu acordei e eu vi uma mulher no pé da cama, com as mãos sobre a vida do meu irmão, e falando, e profetizando, e orando: Senhor, tira o meu filho dessa vida. É tua promessa, Senhor, livra ele do mal. E Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, nos tira daquela cidade. E como família, começa um crescimento espiritual. Ele deixa aquela vida de baile funk, e agora ele está se preocupando lá em Catanduva, em Ribeirão Preto, em ir para o ensaio, cantar, adorar o Senhor, porque Deus tirou do império das trevas para o reino da luz. Deus quer fazer isso lá na sua casa, com aquele seu filho talvez, com seu marido ou com sua esposa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou que você pensa. Ele pode fazer, querido. Creia no poder da oração. Essa igreja abençoa o Tocantins e o Brasil, pelo poder da oração e da intercessão, e do coração firmado na palavra de Deus. Você precisa colocar isso em prática. Estava conversando com Deus quando estava preparando
esse meu esboço aqui, pensando que poderia conversar, falar. Me veio algo à tona, né? Mas como um bom batista a gente fica pensando. Falo. Olha o que é o poder da oração. Há 3 anos atrás eu estava numa pequena cidade, no interior, e eu estava acompanhando essa campanha. Acompanho todos os anos. Numa pequena igreja, numa casa simples, numa cozinha, e eu não sei se os homens conhecem aqui o ministério de lavar louça. Você não sabe o poder de uma louça, não é não, mulheres? Não sabe o poder de lavar uma louça. Você não sabe o quanto elas ficam animadas com isso. E quem tem a ganhar é você. E numa tarde como dessa, as crianças no colégio, a esposa foi trabalhar, e eu acompanhando a campanha de oração, acompanhando as pregações aqui, desta igreja que tem me abençoado. E de repente, uma calmaria, uma presença de Deus, eu ali, conversando com o Senhor, lavando a louça para minha esposa, porque ela tinha feito o almoço e ia sair para trabalhar. E Deus falou: eu vou levar você para pregar nessa igreja. Há 3 anos atrás, eu falei: Senhor, fiz tipo Davi, né? Senhor, esse pequeno servo, faz isso comigo não. É coisa do meu coração, como um bom batista, né? É coisa emocional. E aquela voz intensamente intensificou, disse assim: não diga isso. Eu vou levar você para pregar nesta igreja. Você se recorda que 11 anos de idade, quando você estava lendo a Bíblia pela madrugada, eu falei com você que eu ia fazer você de um pastor? E você disse que você não tinha voz, que você não tinha talento, que você não conseguia fazer amizade. E eu disse para você que aonde você fosse, eu colocaria a palavra da verdade sobre os seus lábios. Isso se cumpriu? Sim, Senhor. Você se recorda quando você disse que quando você pegava a sua moto com sua esposa e com seu filho no meio, que você queria um carro para fazer visita às pessoas nessa cidade, mas você dizia que nenhum banco ia te dar crédito para você comprar um carro? Você tem um carro? Sim, Senhor, tenho, e não pago nem um centavo por ele, alguém paga por mim. Você se recorda quando você estava chorando na igreja e você estava com medo? Você dizia: você não tem medo da morte, mas você tem medo de deixar a sua família, as suas 3 crianças desamparados, sem um teto, sem uma casa. E você dizia que nenhum banco ia liberar para você um financiamento. Você se recorda disso? Você tem uma casa? Sim, Senhor, e não paguei um centavo por ela. Assim como eu fiz isso na sua vida, eu vou te levar naquele lugar para falar do meu amor. Sabe, querido, você precisa se entregar inteiramente. Deus pode fazer muito mais do que você está pensando lá na sua casa e na sua família. Deus pode fazer muito mais do que você tem sonhado, porque esta igreja está abençoando esse estado e o Brasil, e muito mais há para fazer neste lugar. Por isso você precisa entender que lá na sua casa, você mulher, você é chamado para ter uma vida de oração. Você precisa promover um ambiente de paz, de oração e de adoração. Eu preciso andar, o tempo aqui está voando. Sabe, olha a diferença de uma mulher inteligente. Sara queria adiantar a promessa e fez uma burrice. Desculpa aqui o português chulo. Agora, tem uma mulher que me impressiona em 1 Samuel, no capítulo 20, capítulo 25, chamada Abigail. Você se recorda dessa história? Olha que mulher inteligente, querido. Um esposo chucro,
Davi estava passeando e envia 10 homens para pedir ajuda. E Davi tinha mais de 600 homens à sua disposição, e não era qualquer homem, era homens de guerra, disposto a dar a vida por Davi. E ele envia 10 homens para pedir ajuda e socorro a um homem chamado Nabal. E este homem toca o terror naqueles 10 homens. E a mulher está ali por perto, porque mulher inteligente fica assim por perto, né? Fica de antena ligada. E um dos servos se aproxima dessa mulher e diz assim: olha, tem um homem chamado Davi. Sim, conheço. Venceu gigantes, venceu batalhas, homem de guerra. Deus vai levantar ele como rei. Pois é, veio 10 homens pedir ajuda, socorro, alimento, porque Davi estava no seu tempo de crise, sendo perseguido por Saul. E ele tocou aqueles 10 homens. Sabe o que essa mulher fez? De maneira discreta, pegou carruagem, pegou homens que estavam disponíveis, pegou uma oferta, pegou pão, pegou alimento, e foi ao encontro de Davi, e se prostrou diante de Davi, e disse: não leve em consideração o que meu esposo fez, está aqui tudo o que for necessário, para o tempo que você precisar ficar por aqui em nossa terra. Davi estava disposto a fazer guerra contra Nabal e acabar com a vida dele. Já tinha preparado os homens para guerrear. E aquela mulher consegue aquebrantar o coração de Davi. Mulheres inteligentes promovem ambiente de paz, de oração na sua casa. Você foi chamado para fazer essa missão. Terceira orientação, e aqui eu quero me fazer do recurso de um livro que abençoou muito a minha vida. Há um sacerdote na casa. Há um sacerdote na casa. Toda mulher inteligente deseja um homem de Deus ao seu lado. Toda mulher inteligente deseja um sacerdote em sua casa. Você não terá problema de liderança, porque você tem um homem segundo o coração de Deus, para poder auxiliar você, abençoar a sua vida, cuidar de você. Esse livro fala que é necessário acabar com as transferências de culpa na casa e no lar. Ele fala também sobre pais que estão ausentes. Ele nos orienta a ir para a cruz. Ele nos orienta a ser um pai de verdade. Ele nos orienta a amar a Deus de todo o coração. Recomendo, eu acho que a igreja toda, porque faz esse curso aqui, conhece esse livro. Que livro impactante. Homens, deixa eu falar com você aqui. Falei com as mulheres, né? Deixa eu falar com você aqui. Deus tem uma missão com você. E a sua missão é guiar a sua família, é liderar a sua família rumo à vontade de Deus. Por isso, tome uma postura, como foi conversado aqui no primeiro dia em Efésios capítulo 5. Fala que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor é um amor de sacrifício, é um amor de entrega, é de dar a vida pela sua esposa. Como é que está o seu relacionamento lá na sua casa? Como você tem tratado a sua esposa no seu lar? Deus exige de você um compromisso de amar a sua esposa e de se entregar por ela. E tudo vai dar certo na sua casa, querido. Quarta orientação. Você precisa entender sobre o poder da unidade. Juntos somos melhores. E eu aprendi isso com essa igreja, com esse meu pastor, que deu aula para mim no meu seminário.
que abençoou a minha vida. E eu fico anotando aqui as frases: juntos somos melhores, juntos somos mais fortes, juntos podemos ir muito mais além. Por isso, reúna a sua casa. Reúna a sua casa em um ambiente de oração e de adoração. E faça guerras espirituais mesmo, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas há um príncipe da paz para derramar paz sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu casamento e sobre a criação dos seus filhos. Eles serão bênção, serão flecha na mão do guerreiro para a glória do Senhor. Então entenda que a família precisa estar em unidade. O Salmo 133 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que derrama sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, como desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O contexto desse salmo aqui é lindo. A gente fica fixo, né, no primeiro versículo. Mas quando ele fala do Monte Hermon, é um monte que um período da estação, o pico congelava. E é essa ilusão que ele traz ao texto sobre a unidade. Quando a estação vira, aquele pico derrete e jorra água e alimenta toda a vegetação daquele lugar, dando vida e renovo para aquele lugar. E aí ele faz a comparação da unidade e da comunhão. Querido, esse óleo precioso desce do próprio Deus para derramar comunhão sobre a sua casa. Eu sei que é difícil as lutas, o desentendimento, porque quem mais nos ama às vezes nos fere, e isso faz parte da caminhada, faz parte do amor. Por isso você precisa lutar e guerrear com a sua casa, com a sua família. São lutas espirituais que devem ser vencidas nas regiões celestiais. O mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo físico. Ele coopera e contribui ao nosso favor. Você tem um Deus que é juiz, e você tem um advogado que está do seu lado. A causa é ganha, querido. O juiz está do seu lado, o advogado é o advogado fiel, ele está intercedendo por você. Essa causa já está ganha. Temos tudo ao nosso lado, ao nosso favor. Você precisa apenas de um toque. Você se lembra de Noé, que lutou com a sua família intensamente, lutou com o mundo lá fora, e ele colocou toda a sua família na arca. O seu primeiro projeto de vida é a sua família. Você precisa colocar todo mundo na arca, e por isso você precisa guerrear por ela. Nossa última lição, o Ministério de Louvor e Adoração já quiser estar por aqui. Quero ser mordomo do tempo. O caminho da restauração começa em você. Preparado para a mudança? Amém? Preparado para a mudança? A mudança começa em você. Lembra do capítulo do livro? As transferências de culpa terminam aqui. Você não precisa mais falar: ah, se ela fosse assim, ah, se ele fosse desse jeito. Sabe, querido, tudo muda quando você muda. A mudança precisa começar na sua mente, desce para o seu coração, vai gerar um sentimento, e isso vai se transformar em uma atitude. A mudança começa na mente, vai descer para o coração, vai tomar o seu corpo como um sentimento, e isso vai gerar um comportamento. Por isso, Deus espera de você uma mudança e uma transformação, como diz Romano. Transformai o vosso entendimento, a vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
que você possa sair com essa aplicação para a sua vida. O que nós conversamos aqui? Conversamos que para esse caminho de restauração familiar, você precisa entender o tempo, o processo e a atitude. Conversamos também que você precisa promover um ambiente de paz, de oração e de adoração. Falamos aqui nessa manhã que é necessário um sacerdote, um homem de Deus nesta casa, para dirigir, para liderar, para conduzir, para cuidar e para nutrir. Conversamos também sobre o poder da unidade. Juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. É necessário lutar pela comunhão da família. Conversamos que o caminho da restauração começa em você. A transformação começa na sua vida. O Salmo 126 diz: quando o Senhor nos trouxe do cativo de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. E até em outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandes por este povo. Sim, coisas grandes e poderosas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Você precisa praticar nesta manhã. Administre bem o seu tempo em família, entendendo que todo o processo de restauração na sua casa. Administre bem o tempo em família, entendendo todo o processo de restauração na sua casa. Restaure o ambiente na sua casa através da oração e da adoração. Lute pela unidade e pela comunhão da sua família. A mudança e a restauração começa em você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode ficar de pé. Quero orar com você. Mateus capítulo 7 diz: portanto, quem ouve estas palavras e pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os alicerces sobre a rocha. Vai vir os rios, vai vir a chuva, a tempestade, vai vir o vento. Mas se a sua fé e se o seu coração estiver no Senhor, essa casa não vai cair, pelo contrário, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai multiplicar para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, o seu lar. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, a sua empresa, lá na sua faculdade. Senhor, nós entregamos os nossos filhos que são herança do Senhor. Nós queremos louvar e agradecer o teu nome, Senhor, por esta manhã tão linda, pela tua presença neste lugar. Continua abençoando esta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser, ó Deus, exaltado e glorificado, e que através da vida dos nossos irmãos, o Brasil possa ser impactado para a glória de Deus. Nós oramos, Senhor, aonde tiver um filho, Senhor, na rebeldia, onde tiver um filho, Senhor, fora dos teus caminhos, traz de volta para a glória do Senhor. Aonde tiver um homem desanimado, levanta ele para a glória do Senhor. Aonde tiver uma mulher imprudente em casa, dá sabedoria e entendimento para ela guerrear pela sua casa, para a glória do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração. Perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, a nossa família, a nossa cidade e a nossa igreja, e nos usa para o louvor da sua glória, em nome de Jesus.